Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. De novo estamos aqui falando agora, o último vídeo, espero ser, sobre a novilha vermelha, tudo bem? No primeiro vídeo nós falamos que iríamos fazer um vídeo, fizemos o segundo vídeo tratando sobre a relação da novilha vermelha com o templo. Qual é a relação, né? Por quê? Porque uma grande parte das pessoas dizem que a novilha vermelha que é necessário haver uma novilha vermelha para purificação do templo. Não, mas esse nunca, e nós mostramos isso no vídeo anterior, que esse nunca foi o propósito da novilha vermelha, nem para o tabernáculo, nem para o templo de Salomão, nem para o segundo templo. E aí as pessoas dizem que para a construção de um terceiro templo seria necessário essa novilha vermelha para que ela pudesse ser usada para a purificação do templo. Mas isso não faz o menor sentido, isso não está na Bíblia, não está na Torá, na Taná, ou seja, no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento tem nada sobre isso. Há uma correlação no Novo Testamento ainda falando sobre Cristo ter morrido fora, né, da cidade, e isso está relacionado com a novilha vermelha, a própria cristandade no início, né, identificava essa relação da novilha vermelha com a pessoa de Cristo, isso relacionando o quê? Uma tipologia, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O que o texto bíblico fala sobre a novilha vermelha? Algumas pessoas dizem o seguinte: depois que eu fiz o vídeo explicando que não há necessidade de novilha vermelha para um suposto purificação do templo, né, de qualquer templo em qualquer época, no passado evidentemente, e mesmo hoje, se fizessem e tentassem usar algum tipo de argumento bíblico, não há nenhum momento da Escritura dizendo que é necessário a novilha vermelha para a purificação. Só que aí uma pessoa fez um comentário bem inteligente, um comentário sensato, e eu achei por bem fazer esse vídeo aqui para explicar a questão desse comentário. A pessoa disse o seguinte: olha, na verdade a novilha vermelha não deve ser sacrificada para a purificação do templo, mas para a purificação, como está escrito em Números, né? Para a purificação das pessoas que tiverem contato com pessoas com a morte, né, com pessoas mortas, com ossos e coisas assim. A pessoa ficou impura cerimonialmente, então ela precisa das cinzas da novilha vermelha para a purificação. Então vamos lá. Vamos ver se essa questão se aplica e entendendo que aqui nós estamos num canal cristão, para nós nada desses ritos tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus, tá ok? É nesse ponto que Paulo vai falar que as obras da lei, né? Paulo vai falar sobre as obras da lei, tanto em Romanos, Gálatas e tantos outros momentos também. Ele vai demonstrar que nós não dependemos e não só não dependemos, como também todas as obras da lei, elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então Cristo, ele veio debaixo da lei, sujeitou-se à lei, cumpriu toda a lei e deu cumprimento, ou seja, conclusão, finalidade da lei era apontar para Cristo. Então ele conclui a lei e de fato nós cristãos não devemos em momento algum olhar para as obras da lei com qualquer aspecto de valor espiritual, absolutamente nenhum, tá? É claro que um judeu que não crê em Jesus, ele vai se apegar ao conceito do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, embora nós sabemos, nós que estamos em Cristo Jesus, sabemos que a Antiga Aliança ela foi encerrada na cruz do Calvário. Então nós estamos tratando aqui de uma questão, né, que parece, não tem ligação, mas acaba tendo uma certa ligação, porque por nós cristãos termos o Antigo Testamento como uma parte da Escritura, e uma parte importante da Escritura, porque Paulo vai falar em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino, né? Então ali você tinha as sombras, as tipologias que apontavam para o Messias, que haveria de vir, e no caso ele veio, né? E quando o Messias veio, aquelas figuras, né, tudo aquilo que apontava para Cristo é cumprido em Cristo Jesus. Então é nesse aspecto que João, vou pegar minha Bíblia aqui, para você entender uma coisa importante que João fala em João capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar assim, ó. João capítulo 1, verso 17, fala assim: porque a lei foi dada por Moisés,
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. O que João quer dizer? Que a graça e a verdade. Quer dizer que a lei de Moisés era mentira? Não. Ele está dizendo o seguinte, ali você tinha uma sombra, uma tipologia que apontava para a verdade, para uma realidade. Então você tem as sombras e a realidade. Então Cristo é a realidade dessas obras da lei. Portanto, qualquer cristão, e aqui eu estou falando para cristãos, tá? Qualquer cristão que em qualquer momento tentar praticar obras da lei ou tentar colocar nas obras da lei algum tipo de poder, isso não passa de uma superstição. Para nós cristãos, preciso repetir isso aqui bem claro, não passa de uma superstição que é contrária à palavra de Deus, diga-se, né, de passagem, e ainda se torna uma abominação, porque ao vocês ter uma expectativa de sacrifício de um cordeiro ou de qualquer outra obra da lei, para a remissão, para a salvação, para a bênção, para qualquer outra coisa, você está dizendo o seguinte, esse sacrifício, essa festa, qualquer obra da lei, circuncisão e todas elas que fazem parte do compêndio ali da antiga aliança, do Velho Testamento, velho porque a Bíblia chama de velho mesmo em Hebreus, e diz que encerrou em Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma vez que um cristão ele se apega às coisas das obras da lei, ele está cometendo uma abominação, porque ele está dizendo que a cruz de Cristo não foi suficiente para cumprir todas essas coisas. Percebe? Então isso é extremamente perigoso. É por isso que Paulo é tão incisivo, tanto na carta aos Romanos, como também na carta aos Gálatas, contra as obras da lei. Ele fala que o justo viverá pela fé e que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. E ele vai falar muito sobre isso. Ele fala, olha, você foi livre da lei e agora você não deve mais se submeter ao jugo da lei. Toda essa introdução agora, ela foi extremamente importante para a gente prosseguir, porque eu preciso falar aqui sobre a novilha, tá bom? Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre a exigência da novilha? Algumas pessoas vão dizer que essa novilha não pode ter mancha. Tudo bem, é fácil encontrar uma novilha sem mancha, uma novilha avermelhada. Quando a gente fala vermelha, é um marrom avermelhado, né? O termo ali também aponta para ruivo. Então é uma novilha, que deveria ter uma novilha, dentre aqueles animais, uma novilha. Então novilha indica que tem que ser uma fêmea. Uma novilha quer dizer que ela é vamos dizer assim, uma vaca nova, né? E que não tenha tido nenhum filho, ou seja, uma vaca virgem, fêmea, evidentemente, vaca é fêmea, e que ela não possa ter defeito. O texto bíblico diz exatamente assim, ó, Números 19, 2. Esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, essa palavra vem de tamim, sem defeito, palavra mum, que não tenha ainda levado jugo, ou seja, é uma novilha que não carregou peso nem nada, tá? Ou seja, ela não foi usada no trabalho, no serviço. Então ela era uma novilha nova, perfeita, sem defeito. E essas duas palavras, elas são usadas como sinônimos, eu vou mostrar para você isso, tá? E algumas pessoas tentam atribuir a ideia de que a novilha está demorando tanto para aparecer porque ela não pode ter nenhum pelo, um pelo fora da tonalidade vermelhada. Se ela tiver um pelo branco, aí já não serve. Mas isso não está escrito na Bíblia. A lei de Deus não diz isso. Você imagina Moisés, né, sem a tecnologia que se tem hoje, né, investigar ali entre as novilhas e falar, não tem uma novilha vermelha. Tem vermelha, mas ela tem um pelo aqui, o outro pelo ali. Não é isso que Deus está dizendo. O que é que a Bíblia diz sobre sem defeito ou perfeito em relação às ofertas, isso é, aos animais que eram sacrificados? Vamos ver? Vou pegar o primeiro exemplo aqui do Cordeiro da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. E aí, o que é sem defeito? É um cordeiro que é perfeito? Se você olhar o lado esquerdo, o lado direito dele é perfeito? Não. Esse sem defeito não tem nada a ver com isso. Nós vamos continuar vendo. Cerimônia de consagração dos sacerdotes. Êxodo 29, verso 1.
Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, aqui já é um macho no caso, e 2 carneiros sem defeito. Nesse caso aqui, ninguém fala que esses novilhos aqui tem que ter a pelagem totalmente igual, não pode ter mancha, não. A questão de defeito aqui não tem nada a ver com coloração, com nada. Holocaustos, aí a lei geral de holocaustos, Levítico 1, versos 3 e depois eu vou ler o verso 10, tá? Fala assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, né? À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Nós somos aceitos perante Deus, o Pai, por causa de Cristo, né? Aqui é uma tipologia, uma sombra da realidade. E Levítico 1, verso 10 fala: se a sua oferta for gado miúdo, de carneiros ou de cabrito, que são animais pequenos, para o holocausto trará macho sem defeito. Nós vamos chegar rapidinho agora nos defeitos, tá? Sacrifícios pacíficos, Levítico 3, versos 1 e 6. Fala assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Pronto. Então, terminando. Então, até agora só falamos que é sem defeito. Afinal de contas, o que é sem defeito, né? Vamos lá. O sacrifício pelos pecados de ignorância do sacerdote. Levítico 4:3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Agora vamos ver primeiro os homens com defeito e depois os animais com defeito. O que é que Deus caracteriza com e sem defeito, tá? Homens com defeito. Levítico 21, 17 a 21. Aqui, o que seriam esses homens com defeito? Dos sacerdotes. Quais eram os filhos descendentes dos sacerdotes que poderiam ministrar diante do Senhor? Então o Senhor fala assim, ó, Levítico 21, 17 ao 21. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito, a palavra aqui é mum, exatamente a mesma palavra usada lá em Números para falar da novilha vermelha, onde diz assim que é sem defeito, a palavra é mum. Então, ninguém dos descendentes da sua geração em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito, de novo a palavra mum, se chegará como homem cego. Aqui ele começa a mostrar os defeitos, os tais defeitos, tá? Seriam, de um certo modo, deficiências físicas, tá? Homem cego, ou coxo, ou rosto mutilado, ou desproporcionado. O homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, uma córcova, né? Corcundas, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou epigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, aqui de novo entre essa palavra, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, tá? Levítico 24, do 19 ao 20, e aí eu falei sobre isso. Se você quiser saber sobre essas questões do defeito, por que isso acontece na lei, digita aí no YouTube, Curso Bíblico Online, Levítico 21, tá bom? Aí está explicando lá detalhadamente o porquê dessas coisas. Levítico 24, 19. Se alguém causar defeito no seu próximo, aí você vai entender de novo que são essas lesões, esses danos, essas quebraduras, uma deficiência física. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, tão famosa lei, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Então, o defeito num ser humano, num homem, implica nessas questões. Nos animais, exatamente a mesma coisa. Tanto a palavra mum, que a gente vai falar agora, que está em Deuteronômio 17:1, fala assim: não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição. Essa palavra é mum.
ou há algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Então o animal tinha que ser perfeito. Ele não deveria ter alguma imperfeição. O que é isso? É a pelagem completamente perfeita, absoluta? Isso nem é muito natural, né? Deuteronômio 15, 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, um animal, tá vendo? Lembrou das questões que nós tínhamos lido agora? Coxo, cego, manco, né? Ou tiver algum outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Agora a palavra tamim, né? Ou pelo menos ela dá origem a uma outra palavra hebraica aqui, se não me engano é temimam. Malaquias 1, 12 ao 14, diz assim: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E ainda dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem o dilacerado, o coxo, o animal coxo, e o enfermo, o doente. Isso aqui são os defeitos. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Significa que o fato da novilha ser perfeita, né, sem defeito, não tem nada a ver com ela ter a pelagem completamente, e quando eu falo completamente, tem um pelinho branco, não pode. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa novilha, ela tinha que ser uma vaca, vamos falar assim, né? Não uma vaca necessariamente, porque ela tinha que ser uma novilha, um animal, um gado novo, fêmea, para ser novilha e não novilho no caso, né? Pelagem totalmente vermelha. Se você não viu, digita aí, curso bíblico online, Números 19. A gente tem explicação desse capítulo inteiro aí também, tá bom? Então, a pelagem dela tinha que ser avermelhada, né? Você imagina ter que depender de ter uma perfeita. Olha quanto tempo que supostamente estão esperando essa novilha aparecer aí, né? E de repente você precisaria ter essa novilha, né? Alguns contabilizam que ao longo da história surgiram 9 novilhas até o segundo templo, mas isso aí é uma especulação, né? Então, porque precisaria ali de ter essas cinzas para o povo. Então, o que acontece? Simplesmente o que Deus exige é uma novilha que não seja doente, que não tenha defeito físico e que seja da pelagem, da coloração ruiva, a palavra mais aplicável é ruiva, ou seja, é um tom avermelhado, é um marrom avermelhado, talvez uma tonalidade mais marrom clara, né? Mas é isso que a Bíblia fala. Eu vou ler de novo. Uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tem ainda levado jugo, né? Isso é o que Deus exige, ou seja, o que Deus coloca ali dentro dessa lei. Não há um empecilho bíblico de que ela possa ter outra pelo ali, de outras cores ou coisa desse tipo, tá bom? Então eu queria deixar isso aqui claro para os irmãos, deixar claro também que Moisés lá não ficou ali, gente, não pode ter nenhum pelinho, isso aí é mito, isso mas é tradição. A tradição não está de acordo com o que está escrito, tá? Simplesmente por quê? Porque é uma coisa que simplesmente que não é normal de acontecer. O Senhor está pedindo ali. Então, quer dizer, imagine só que o templo estivesse de pé e por acaso, eu estou pegando a época de Salomão, por acaso o sacerdote diz, olha, acabaram as cinzas da novilha vermelha que foi morta lá na época de Moisés. A gente precisa sacrificar uma nova novilha vermelha. E aí eles vão começar o seguinte, o que está escrito na lei? Tem que ser uma novilha vermelha, tal, beleza, vamos lá sacrificar a novilha, alguém oferta, ou o rei, ou sei lá, o sacerdote oferece essa novilha. Se eu não me engano é o povo que traz ela, tá? Isso, é o povo que traz, os filhos de Israel vos tragam. Então o povo vem e traz essa novilha como oferta. E aí o sacerdote vira e fala assim, não pode. Não pode porque ela tem que estar 100% vermelha, não pode ter a pelagem assim, etc e tal. De repente, eles estão sem, aí alguém toca em um morto.
Eles estão lá já há 1 ano sem a novilha vermelha, 2 anos sem a novilha vermelha, 10 anos. Como é que iria purificar essas pessoas, sendo que o rito necessariamente precisava das cinzas de uma novilha vermelha? Não faz o menor sentido. E aí estão esperando anos, séculos, milênios para poder aparecer uma nova novilha vermelha. Você percebe que isso é incoerente biblicamente? É óbvio que o que Deus exige é apenas uma novilha. Exigia na antiga aliança, no Velho Testamento, para você que é cristão que está me ouvindo, isso não tem nenhuma aplicabilidade hoje. Para nós que temos fé em Cristo Jesus, o templo que Jesus falou assim, ó, vai ficar pedra sobre pedra, nem nada. Derruba isso aí que em 3 dias eu vou erguer o templo. O templo, a morada de Deus, somos nós, no Espírito Santo. E nunca deixaremos de ser a morada do Espírito Santo. Nunca deixaremos de ser o templo do Senhor. Então, a gente precisa entender isso aqui, como as obras da lei, porque existem alguns crentes que eles parecem que estão assim, na esperança de que a novilha vermelha seja sacrificada para que o terceiro templo levante. Parece que quer fazer turismo e quer ir lá oferecer sacrifício. Para você que é cristão, você precisa entender que, do nosso ponto de vista, você oferecer sacrifícios de animais hoje é uma abominação, é uma apostasia da fé. Paulo fala, decaístes da graça, vocês que se justificam pela lei. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão caindo da graça, porque a graça vem justamente pela fé em Cristo Jesus, e aí você está pegando isso e voltando às práticas das obras da lei, rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz. Então não poderia deixar de falar esse vídeo aqui com mais detalhes sobre as obras da lei, depois eu quero fazer um outro vídeo específico sobre as obras da lei, né? É necessário fazer isso, mas, então tome muito cuidado com o seu coraçãozinho, você que é cristão, que diz que é cristão, faça-nos um favor, abra o livro de Romanos, ou pelo menos vai em Gálatas, e destaca nesses 2 livros, você tem Bíblia digital, é mais fácil para você procurar, pesquisa aí todas as vezes que aparecer a palavra obras da lei, sublinha, né? Passa aí um marcador de texto aí, vai lá e obras da lei, debaixo da lei, sob a lei. Percebe? Essas 3 expressões, debaixo da lei, obras da lei, sob a lei. E você vai, e circuncisão também, porque circuncisão é a base, é o start das obras da lei. Você vai sublinhar circunciso, circuncidado, incircunciso, incircuncisão, né? E aí você vai observar como que esse tema é importante, como Paulo dedica o ministério dele a explicar para os cristãos que isso para nós não tem absolutamente e não pode ter valor algum, nem aquele valorzinho supersticioso. A nossa esperança totalmente está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma vez isso aqui esclarecido para você cristão, estou mostrando o contexto do ponto de vista judaico, da qual muitas vezes os judeus têm essa expectativa, mas isso jamais deveria ser uma expectativa para os cristãos, né? E os sinais da vinda de Cristo que Jesus mostrou, muitas vezes as pessoas estão ignorando eles, estão às vezes olhando para essa situação naquela ansiedade, naquela aflição de que aconteça rápido, numa verdadeira torcida para que o templo seja erguido rapidamente, né? E pode ter certeza, se ele for erguido amanhã, depois, o dia que ele for erguido, vai ter muitos cruzeiros de pastores, principalmente da teologia da prosperidade, fazendo cruzeiros, indo para lá, para Jerusalém, para poder oferecer sacrifício, batizar você de novo no Rio Jordão, eles já fazem isso. O que você acha que não vai acontecer de sacrifícios, né? Então eu deixo aqui esse vídeo para você. Obrigado por estar até aqui. Sempre eu esqueço, mas no finalzinho deixa o seu joinha aí, um comentário, talvez você quer fazer um comentário sobre o que nós estamos falando aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Não deixe de ver os vídeos anteriores sobre Números 19, nós falamos aqui, e os demais vídeos sobre a questão da novilha vermelha para você estar ainda mais inteirado, tá bom? Deus te abençoe e ore por nós. Até lá, se Deus quiser.